Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus o abençoe de maneira gloriosa. Queridos, eu quero aqui fazer menção da Santa Palavra. Você vai ver aqui a luz da Escritura como ser alguém inabalável na fé, como ser cheio da força de Deus, como ser uma pessoa preparada ou preparado para enfrentá-lo qualquer problema. Se você que está me ouvindo agora, se você deseja ser cheio da força de Deus, um alguém inabalável, preparado para enfrentar qualquer situação, você precisa ouvir esta mensagem. Até porque estamos vivendo tempos onde muitos irmãos crentes estão abandonando a fé. Muitas pessoas estão soltando do arado. Muitas pessoas estão deixando de lado a promessa porque está perdendo a esperança. O que faltou para elas? Ou o que tem faltado? Vou te mostrar a luz da Escritura. Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Assim está escrita a palavra de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Quando a Escritura, senhoras e senhores, menciona sede fortalecidos no Senhor, é como se fosse uma pergunta, como se estivesse nos perguntando do que muitos têm se alimentado. Porque alguém que se alimenta de Deus, não há temporal que derrube. Alguém que se alimenta de Deus, os ventos podem até soprar contrário, mas aquele alguém vai permanecer de pé inabalável, porque de Deus tem se alimentado. Para que você entenda de maneira objetiva, imagine duas árvores. Uma está plantada junto às muitas águas, outra está no deserto. E essas duas árvores vai chegar o verão tanto para uma como para outra. E quando chegar o verão, estou falando do mau tempo, estou falando, senhoras e senhores, dos ventos contrários, eu estou falando dos dias ruins que chegam para todo mundo. E quando esses dias chegarem, a árvore que está junto às muitas águas, ela não vai ser atingida, porque ela está junto às muitas águas, a qual é Cristo. Mesmo no verão, no mau tempo, nos dias ruins, o fato dessa árvore, senhoras e senhores, estar junto às muitas águas, ela vai permanecer inabalável, porque está junto às muitas águas. Agora essa outra que está no deserto, sabe o que vai acontecer? Ela vai começar, com o passar do tempo, a murchar, a secar, e algumas chegam ao ponto que até morre lá no deserto, se demorar o bom tempo de novo. Assim é a nossa vida em Cristo. Por isso a recomendação: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A pessoa que se alimenta do Todo-Poderoso é como um galho entrelaçado na árvore. E esse galho que está entrelaçado na árvore, ocupando na árvore o seu lugar, a árvore é Cristo, o galho somos nós. A vida vai emanar-se da árvore e vai alimentar os galhos, fazendo com que os galhos se tornem fortes, fazendo com que os galhos floresçam. E esse galho que está entrelaçado na árvore, se alimentando de fé, se alimentando de força, se alimentando do poder do Espírito, não vai ter lugar nesse galho, o galho que somos nós, não vai ter lugar no galho para tristeza, por exemplo, para dúvida. Não vai ter lugar no galho para depressão. Não vai ter lugar no galho para angústia, para ódio, para mágoa.
Por quê, senhoras e senhores? Porque o galho está entrelaçado na árvore. A vida que emana-se da árvore está alimentando o galho. A vida vai emanando da árvore e o galho se tornando mais forte, cada vez mais cheio de força, cada vez mais cheio do poder do Espírito. Esse galho vai se tornando cada vez mais forte na força do poder de Deus, porque a vida está emanando da árvore e alimentando o galho, tornando o galho mais forte. Repito, a árvore é Cristo, o galho somos nós. E a vida que emana aqui da árvore faz com que o galho se torne forte, corajoso, determinado, porque a vida da árvore faz com que os galhos se tornem fortes cada vez mais. É isso que muitos estão precisando. Por isso tem muitos abandonando a fé, porque não está entrelaçado na árvore como deveria. Não está se alimentando da árvore como deveria. E aí quando bate o mau tempo, o deserto, quando chega o verão, que é os dias contrários, os ventos contrários, os dias de temporais, os dias que os ventos sopram contrariamente, muita gente abandona a fé e volta para trás. Quantos crentes estão voltando à igreja católica, por exemplo? Outros têm abandonado a fé definitiva. Quantas pessoas dentro da própria igreja evangélica, quando o vento sopra contrário, tem muitos que não suportam um problema na saúde, por exemplo, um problema na família, um problema no casamento, na vida financeira. Quantas pessoas desistem de tudo porque não está se alimentando da árvore como deveria. E aí quando bate os ventos fortes, tem muitos que abandonam tudo. Há pessoas que tiram até a própria vida adiante dos desertos, dos temporais. Falta se alimentar da árvore. Tem pregadores, senhoras e senhores, se matando, tirando a própria vida. O que falta a eles será? Sabe o que falta? Eu vou lhe dizer. Falta alimentar-se da árvore. Está até pregando a palavra, mas não está se alimentando da mesma. Está pregando a palavra, mas está se alimentando de pecado. Porque quem se alimenta da árvore, os ventos fortes não podem vencê-lo. Os ventos fortes não podem derrubá-lo. Quem se alimenta da árvore, o vento forte pode soprar como for. Entretanto, aquele alguém que se alimenta da árvore permanece inabalável na fé, no nome do poder de Jesus Cristo. Se alimentar da árvore. Quem se alimenta da árvore é cheio de fé. Quem se alimenta da árvore não tem medo do vento forte. Quem se alimenta da árvore não tem medo de temporal. O obreiro que se perdeu. Quantos obreiros estão no mundo aí hoje em dia? Um dia estava cheio do Espírito Santo, hoje está no mundo. Sabe por quê? Estava vivendo de teoria. Teve até a chance, a oportunidade, mas não valorizou. Nunca amou a Cristo como deveria. Porque se Cristo fosse a prioridade, se tivesse se alimentando da árvore verdadeiramente, não teria caído. Precisa se alimentar de Cristo verdadeiramente, da força do poder de Deus. Precisa verdadeiramente estar entrelaçado na árvore. Quantos um dia esteve no altar adorando o Todo-Poderoso e caíram de igual modo? Alguns que adoravam, outros que faziam obra, outros que pregavam, membros que um dia esteve na igreja, hoje está no mundo. Não estava se alimentando da árvore como deveria. Estava na presença de Deus, é verdade, mas estava distraído. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A pessoa que se alimenta dessa força, não tem diabo que derrube. A pessoa que se alimenta dessa força vai ser provado, mas também vai ser aprovado pelo Todo-Poderoso. A pessoa que se fortalece no Senhor e na força do seu poder, os ventos podem soprar contrário, pode surgir os desertos, pode bater o verão, pode chegar o mau tempo, pode enfrentar problemas na saúde, na família, onde quer que seja, vai permanecer crendo, vai permanecer inabalável, porque tem se alimentado da árvore da vida, está forte no Espírito, forte na fé, forte no poder de Deus, cheio de fé, cheio de coragem, determinada ou determinado para toda e qualquer situação, porque se alimentou da árvore chamada Jesus Cristo de Nazaré.
Quem se fortalece no Senhor é diferente. A pessoa que do Senhor se fortalece não tem medo de temporal, não tem medo dos problemas, não tem medo do adversário, não tem medo da situação, não tem medo dos ventos contrários quando sopram, porque é forte, se fortaleceu no Senhor e na força do seu poder, está cheio de confiança, cheio de coragem, cheios de fé, cheio do poder do Espírito, cheio com o poder da palavra. Os ventos podem até soprar contrário, mas aquele alguém está preparado para enfrentá-lo em qualquer circunstância, porque está cheio da força de Deus. É por isso que tem muitos aí desistindo, abandonando o barco, porque não está se alimentando da árvore como deveria. E a recomendação é: quanto mais sede fortalecido do Senhor. Porque muitos caem, eu vou lhe dizer, porque não está se alimentando da árvore como deveria se alimentar. Significa que está dividido, se alimentando da árvore e de outras coisas ao mesmo tempo. E quem se alimenta de duas fontes ao mesmo tempo, diz a Bíblia lá em Tiago, que não pode jorrar da mesma fonte dois tipos de água, ou jorrar água salgada ou jorrar água doce. Agora duas misturadas, quando os ventos contrários soprarem, aquele alguém vai desmoronar. Agora quem se alimenta somente de Cristo, da árvore da vida, esse, entretanto, pode passar pelo pior temporal, permanece de pé cantando o hino da vitória, porque está forte no poder de Deus. Versículo 11, para finalizar, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ou seja, a pessoa que em Deus se fortalece, ele vai se tornando forte não só no poder do Espírito, como ele se torna alguém equipado com armadura, como diz no 11. Revestido de toda a armadura, se torna revestido nessa força, revestido na graça, revestido no poder, revestido com a armadura do Espírito. Por que está revestido agora no versículo 11 na armadura do Espírito? Porque no versículo 10 aquele alguém se fortaleceu na força do Senhor, como diz: fortaleceis no Senhor e na força do seu poder. Foi se fortalecendo no Senhor, se tornando revestido, se fortalecendo, se tornando mais forte, e foi se tornando ao mesmo tempo revestido na armadura do Espírito. Revestimos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra a cilada do diabo. A recomendação de se fortalecer no Senhor, na força do seu poder e se revestir da armadura é exatamente para isso, para enfrentar os temporais, o adversário, os ventos contrários, os ventos fortes, os dias ruins que chegam para todo mundo. Quando você se fortalece no Senhor, se alimentando da árvore, a vida que emana-se da árvore torna esse galho revestido. O galho começa a florescer, o galho fica forte, o galho floresce, o galho dá fruto, está revestido de fé, revestido de força. Esse galho está revestido de esperança, floresce diferente dos outros, porque esse galho está se alimentando da vida que da árvore emana-se para alimentar o mesmo. Se torna revestido. E aí o galho, quando está revestido na armadura do Espírito, através da força de Deus, quando surgem os edifícios, esse galho está revestido, não pode ser atingido. E aí o adversário pode tentar como for, esse galho vai permanecer de pé. Por quê? Porque está revestido com a armadura, nada derruba. Aí diz no versículo 3, finalizando: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Depois de vencer tudo, ainda não pode desistir, tem que continuar se fortalecendo, porque se você não continua, se enfraquece de novo. Por isso o objetivo de estar sempre firme na presença de Deus. Você entende o porquê a Escritura recomenda? Quanto mais fortalecei-vos no Senhor, ou a importância de se fortalecer no Senhor? Porque lutas vamos ter, lutas na família, saúde, vida financeira, trabalho, vida emocional, espiritual, intelectual, mental. Ou seja, as lutas são constantes todo dia, o tempo todo. Mas só permanece quem se fortalece no Senhor. A pessoa que no Senhor se fortalece se torna um homem ou uma mulher preparados para o que der e vier. Mas alguém, quando não se fortalece no Senhor, aí quando sopra os ventos contrários, desmorona, desiste, porque estava se alimentando de outras coisas e não da vida que emana-se da árvore. A importância do galho
está entrelaçado na árvore, assim vai se alimentar do mesmo. E a árvore vai tornando o galho cada vez mais forte. Um galho preparado, um galho que floresce, revestido da armadura, pronto para o que der e vier. E aí eu finalizo a mensagem com uma indagação. Não vou dizer nem todos, mas muitos que estão me ouvindo. Por que será que tem muitos pensando em desistir? Por que será que tem muitos abandonando a fé? Por que será que tem alguns que abandonam até o chamado, alguns pregadores? Por que será? Do que tem se alimentado. Pense nisso. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.